Cantamos novamente ao Senhor. Muito bem, todos encontraram aí aos Hebreus, capítulo 3, a partir do primeiro verso, diz assim, texto sagrado. Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. No entanto, assim como aquele que edificou uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés, pois toda casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Essa casa somos nós, se guardamos firme a ousadia e a exaltação da esperança. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, e se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, como se diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Senhor, precisamos de Ti, Pai. Como acabamos de ver, a incredulidade nos afasta do Senhor. A incredulidade nos impede de desfrutar da Tua promessa. A desobediência nos afasta, Senhor, do projeto da vontade do Senhor para nós. Por isso pedimos a Deus que, através do Teu Espírito Santo, o Senhor faça nascer no nosso coração hoje um desejo intenso de obedecer. Porque somos transgressores por natureza. Desejamos sempre o contrário da Tua vontade para nós. Mas estamos conscientes, ó Deus, de que precisamos hoje, que através da ação poderosa do Teu Espírito Santo, o Senhor nos ajude a mortificar a nossa carne, a submetermos, ó Deus bendito, toda a nossa consciência ao Teu Espírito Santo, para que Ele fale conosco, nos dê a obediência da Tua palavra e a prática daquilo que o Senhor tem para falar com a gente nessa noite. Ajuda-nos nisso, Senhor, te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Assentamos. O que é mais importante? A casa ou o pedreiro? O que é mais importante? O pedreiro, a casa ou o dono da casa? O que é mais importante? A casa, o pedreiro, o engenheiro, o arquiteto ou a família que nela existe, que nela vive? Nós olhamos para a palavra de Deus e, logo no livro do Gênesis, nós vemos Deus se dirigindo a uma pessoa, um homem chamado Abraão. E Deus fala para Abraão: eu quero que você saia da tua terra, do meio dos seus parentes. Os parentes de Abraão eram politeístas, queriam em vários deuses. E Abraão: eu vou te levar para uma terra que você ainda não sabe qual é, mas eu vou te mostrar. E eu tenho um projeto para você. Através de você eu vou construir a minha casa. Eu vou fazer de você uma
A esposa de Abraão, Sarai, tem o nome mudado para Sara, porque agora eles seriam pais de muitos povos. E Deus tira Abraão então da Mesopotâmia, traz ele para a terra de Canaã e estabelece um pacto com Abraão. Um pacto físico demonstrado na carne através da circuncisão. E um pacto perpétuo baseado na fé que Abraão teve, porque Abraão creu em Deus e obedeceu a palavra de Deus, e diz a palavra do Senhor que isso foi imputado por justiça, por causa da fé. De Abraão nasce Isaac, de Isaac nascem Jacó e Esaú. Através de Jacó, Deus continua o seu pacto, e Jacó tem 12 filhos. E os filhos de Jacó enviam José ao Egito como escravo, por causa do ciúme e da inveja que tinham dele. Mas como o próprio José declara, Deus transforma o bem em mal, porque o nosso Deus é aquele que faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, até aquelas coisas que nós não conseguimos compreender. E José diz aos seus irmãos, quando já tendo se tornado vice-governador do Egito, ele falou assim: olha, não tenham medo, porque vocês realmente intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem, porque na verdade Deus me mandou para cá na frente de vocês, para que pudesse ser conservado todo mundo em vida. E José então leva toda a sua família, 70 almas aproximadamente, para o Egito, e eles vivem 430 anos. Até que Deus se lembra do povo de Israel. Eles já tinham se tornado um grande povo, mas eram escravos do Egito. Estavam escravizados, subjugados, maltratados, e o clamor daquele povo sobe até a presença do Senhor. E o Senhor então levanta um dos filhos de Israel, Moisés, para tirar o povo do Egito, para finalmente levar agora não só apenas uma pequena família, mas um grande povo de volta à terra de Canaã, para estabelecer a casa que ele havia projetado desde quando enviou o seu chamado a Abraão lá na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus. Mas agora esse povo sai do Egito e eles veem as maravilhas do Senhor. Deus derrama 10 pragas, envia 10 pragas contra os egípcios, e na última praga, a morte dos primogênitos, Deus tira eles com mão forte. Depois Deus atravessa esse povo pelo Mar Vermelho, como que em terra seca. Deus abre o mar para eles passarem, e eles veem as grandes maravilhas, os milagres do Senhor, mas mesmo assim eles não confiam no Senhor. Eles se rebelam contra Deus, eles blasfemam contra o Senhor, eles murmuram contra Deus. Murmuração é uma reclamação descabida, e nessa murmuração eles declaram que Deus odiava eles. Eles dizem que Deus odiava eles e que Deus tinha trazido eles do Egito para o deserto para morrerem todos ali. E aí, conforme o texto que nós lemos, na sua ira, Deus diz assim: aquilo que vocês disseram, isso vai acontecer. Vocês morrerão todos nesse deserto. Nós estamos meditando na carta aos Hebreus, porque o que nos parece, lendo essa carta, o cenário era mais ou menos igual. Agora não era uma questão de sair do Egito para ir para a Terra Prometida, mas agora era uma questão de sair da religião que agora estava obsoleta por causa do sacrifício de Cristo e entrar na casa espiritual estabelecida por Jesus. Através de Cristo, na cruz do Calvário, uma nova casa foi estabelecida. O pacto que tinha sido feito a Abraão tinha permanecido em Isaac, tinha permanecido em Jacó, dos dois patriarcas, e foi firmado também através de Moisés, a saída do Egito. Agora tinha sido consumado na pessoa de Jesus. E muitos irmãos judeus haviam se convertido do judaísmo ao cristianismo, porque o cristianismo é a consumação do judaísmo. Todo judeu, em sua consciência, deveria se tornar cristão, porque é a atualização do judaísmo. Assim como você atualiza os aplicativos do seu smartphone de vez em quando e começa a ficar lento, assim o cristianismo é a atualização do judaísmo. O Deus dos judeus é o nosso Deus. A lei dos judeus é a nossa lei. A Bíblia dos judeus é a nossa Bíblia. Os
até social era baseado nos escritos de Moisés. Nós temos os escritos de Moisés na nossa Bíblia. Quando você lê os 4 últimos livros do Pentateuco, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, você vê que ali você tem o Código Civil, você tem um Código Cerimonial e você tem um Código Penal. Porque Deus estava estruturando uma sociedade. Toda a sociedade judaica foi estruturada baseada nos escritos de Moisés. Era o grande profeta. Mas o próprio Moisés, antes de morrer, disse ao povo assim: olha, um dia Deus suscitará no meio de vocês um profeta semelhante a mim, e a ele vocês devem ouvir. Talvez seja uma das últimas profecias de Moisés. Mas agora, aqueles irmãos, eles estavam deixando a fé cristã para tentar voltar ao judaísmo. E depois que o escritor aos Hebreus está falando ao povo que Jesus é maior do que os profetas, maior do que os anjos, e agora maior do que Moisés, ele vai tratar primeiramente da questão da rebeldia. E ele vai começar a lembrar agora os seus leitores, nesse capítulo que nós lemos, o capítulo 3, o escritor da carta aos Hebreus vai lembrar aos seus leitores que Cristo é superior a Moisés, e eles deveriam se lembrar do que aconteceu com aqueles que se rebelaram contra Deus na pessoa de Moisés. E vai lembrar também a esses leitores do resultado dessa desobediência, porque eles negligenciaram a voz do Espírito Santo no passado. E aqueles irmãos, os destinatários dessa carta, deveriam estar atentos, porque se Deus não poupou aqueles que através de Moisés receberam a voz do Espírito Santo e não deram crédito, também não vai poupar aqueles que naquele exato momento estavam também negligenciando a voz do Espírito Santo. Eles não deveriam repetir o mesmo erro e não atrair para si o mesmo castigo. E eu e você que estamos aqui hoje, tantos anos depois, nós podemos meditar também nessa palavra hoje, com o coração aberto, com a mente direcionada a absorvermos aquilo que Deus tem para falar conosco a respeito desse importante tema, que é negligenciar a voz do Espírito Santo e tentar a Deus. Nós vemos no texto que aquele povo no deserto tentou a Deus, pois Deus aprova, e se deram mal. O autor aos Hebreus está dizendo que os seus leitores deveriam olhar para esse exemplo do passado e não fazer o mesmo, para não atrair para si a mesma condenação. E eu e você precisamos olhar também para esse texto nessa noite e tentarmos estar mais atentos à voz do Espírito Santo, para não colocarmos Deus à prova e não perdermos aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Esse texto fala que, por causa da rebelião, os homens que saíram do Egito com 20 anos de idade para cima não entraram na terra prometida, não entraram no descanso, com exceção de Josué e Caleb. Nós vamos falar um pouco hoje sobre a não entrada no descanso. E na próxima meditação nossa nós vamos falar e vamos detalhar melhor o que é o descanso. Se nós fôssemos tratar da questão da perda do descanso e do descanso hoje, precisaríamos de muito tempo, porque é um tempo muito importante. Mas como o nosso tempo não nos permite, nós vamos tratar hoje da questão do porquê não entraram no descanso. E na nossa próxima meditação, domingo de manhã, nós vamos ver o que é esse descanso que eles deixaram de desfrutar. Amém? Estamos juntos até aqui? Amém ou não? Muito bem. Nós vamos para a palavra de Deus. Espero que você esteja aí comigo com o texto aberto. O autor começa, o verso 1, dizendo: santos irmãos. Ele começa lembrando aqueles irmãos de quem eles eram. Então, assim, depois que ele fala sobre Jesus e os anjos, ele vai falar: por isso, santos irmãos. Quem são os irmãos? Eles são santos. Os irmãos hebreus, eles são chamados aqui por santos irmãos. E qual é a definição de santo? O que eu e você pensamos quando falamos em santo? Alguém talvez ache que ser santo significa não ter defeitos. Talvez alguém ache que ser santo significa fazer tudo certo e não fazer nada errado. Isso não é ser santo, isso é ser perfeito. Nenhum de nós somos. Se santidade exigisse perfeição, ninguém seria santo. E esse
esses irmãos hebreus não poderiam ser chamados de santos. Mas aqui o autor chama esses irmãos de santos. A Bíblia diz que nós somos santos. O apóstolo Paulo escreve aos seus leitores e chama eles de santos. E a própria palavra do Senhor nos ordena: sede santos, porque o Senhor nosso Deus é santo. Por isso nós precisamos entender o que é ser santo. Esse escritor está falando aos irmãos que ele considera santos. Então eles deveriam lembrar que esses irmãos hebreus deveriam lembrar que eles eram divinamente separados. O que o autor está fazendo aqui, antes de começar a falar com eles a respeito do assunto em pauta, ele lembra e faz um apelo à consideração de que eles deveriam ter a sua condição em Cristo. Ele fala que Cristo é o apóstolo e é o sumo sacerdote da nossa fé. Ou seja, irmãos, vocês são santos, vocês são separados. Vocês são as pessoas para quem Jesus veio. E Jesus veio como apóstolo. O apóstolo é aquele que vem para apresentar Deus ao povo. Jesus é o supremo apóstolo. Ele é o apóstolo definitivo. Ele é o apóstolo suficiente. Apóstolo é aquele que vai na frente. Nós já falamos um pouco disso aqui. A figura do apóstolo é quando o imperador ia visitar uma província romana, ele mandava um emissário na sua frente para preparar a sua chegada. Quando o imperador chegava, tudo estava preparado. O apóstolo é aquele que vinha na frente para trazer o conhecimento de Deus para o povo. Então ele diz assim: irmãos, vocês são santos, vocês são separados, e vocês devem estar atentos e não devem negligenciar o nosso apóstolo que veio falar conosco, que veio nos trazer a revelação de Deus, que veio nos trazer o reino de Deus. Mas Jesus não é só o apóstolo, ele é também o sumo sacerdote. Porque ele não veio só apresentar Deus ao povo, mas ele veio também para apresentar o povo diante de Deus. E o sacerdote é o pontífice. O sacerdote é o que faz a ponte. Pontífice significa o fazedor de ponte. É aquele que faz a mediação, que leva e apresenta os homens diante de Deus. E Jesus é o sumo sacerdote. Por isso aqueles irmãos santos, separados, privilegiados, porque ter a presença do apóstolo e do sumo sacerdote Jesus Cristo é um grande privilégio. Você que hoje ouve o Evangelho, você que hoje ouve a palavra de Deus, você que hoje está percebendo que Deus está falando com você através da palavra, você que consegue perceber a palavra de Deus e crer nela no seu coração, saiba que isso é um privilégio dado por Deus a você. Porque a fé é um dom de Deus. Crer em Deus é um grande privilégio. Para crer em Deus é preciso ser santificado, é preciso ser escolhido, é preciso ser separado. Eu uso sempre um exemplo simples para definir o que é santidade. Todo mundo aqui tem escova de dente, sim ou não? Quantas pessoas da sua casa usam a sua escova de dente? Espera que só você. Então a sua escova de dente é santa, porque ela é separada só para você. Ela é santificada para ser sua, exclusivamente. Isso é ser santo. Nós somos escolhidos pelo Senhor. Ele nos comprou, nós pertencemos somente a Ele. E única e exclusivamente a Ele. Isso é ser santo. E isso é um grande privilégio. E o autor fala para aqueles irmãos que eram privilegiados. E ele fala da fidelidade de Cristo e de Moisés. E ele usa a figura da casa. A casa é a morada do Senhor. E aqueles irmãos, eles precisavam entender que Israel foi estabelecido como a casa de Deus. Israel foi estabelecido como a morada de Deus. A Bíblia diz que Deus veio para tabernacular, para morar no meio do seu povo. Quando o tabernáculo foi construído, no Santo dos Santos era colocada a Arca da Aliança, que é o lugar da presença de Deus. Mas aqui o autor diz assim: olha, Moisés ele foi escolhido pelo Senhor para estabelecer toda a casa de Deus, e ele foi fiel à casa para estabelecer a casa de Deus.
ter o coração endurecido para a voz do Espírito Santo, é atrair uma maldição para a nossa vida. Talvez você já tenha entregado a vida para Jesus há algum tempo, mas com o passar do tempo o coração foi ficando duro. A rebeldia foi endurecendo o coração. Irmãos, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós ouvimos a voz de Deus, e quando nós buscamos no Senhor a capacidade de ouvir, de entender, de obedecer, de praticar, a nossa vida melhora. A gente cresce, a gente se desenvolve, nossa intimidade com Deus ela aumenta, e a gente melhora na presença de Deus, melhora como pessoa, melhora como cristão, melhora como adorador de Deus. Mas quando a gente começa a dar descrédito para a voz do Espírito Santo, quando a gente ouve a palavra e não dá muito crédito, quando a gente sai daqui e chega ali na esquina, a gente está nem lendo mais o que foi pregado, quando a gente está ouvindo a palavra do Senhor, e você mas eu não concordo com isso, eu não aceito isso, eu não concordo assim, eu não penso desse jeito, isso significa que o nosso coração está ficando endurecido e a gente piora. Porque quanto mais conhecimento a gente tem, menos a gente obedece, pior a gente fica. A desobediência piora a gente. Olha para o exemplo de Saul. Saul começou a desobedecer a Deus, começou a fazer as coisas do jeito dele, começou a desconsiderar a voz de Deus. Olha a situação, olha onde foi parar. Olha como terminou. Que fim trágico, miserável que teve Saul. Olhem também para a vida de Sansão. Sansão foi um homem que ninguém na humanidade recebeu o que Sansão recebeu. Você olha a história da Bíblia, a história da humanidade, você só pode comparar a Sansão figuras mitológicas, como Hércules, por exemplo. Mas é mito. Mas Sansão não é um mito, Sansão é um homem. Sansão é um homem que foi anunciado por Deus. Deus anunciou ao pai de Sansão e disse: Senhora, você vai ter um filho, ele vai ser nazireu desde o ventre. A partir de agora, a sua esposa não pode mais se alimentar de nada da vida dele enquanto o menino não nascer. E ele vai ser consagrado ao Senhor desde o ventre. Ele não pode tocar em morto, ele não pode cortar os cabelos, e ele não pode comer absolutamente nada da vida dele. E Sansão nasce para começar a livrar Israel da mão dos filisteus. Já vem do ventre com uma missão, já vem do ventre com o seu destino traçado. Ele não precisava se preocupar qual seria a profissão dele, no que ele iria trabalhar, ele já sabia o que Deus tinha para a vida dele. Mas começou a brincar com Deus, começou a não dar crédito à voz de Deus. Sansão ele vai, se encanta por uma mulher estrangeira, quer fazer uma festa igual a festa que os jovens da sua época faziam. Quando Sansão chega ao pai dele e fala assim: meu pai, eu quero me casar com uma moça lá dos filisteus. E o pai dele diz: meu filho, não faça isso. Você tem que se casar entre o nosso povo, não se misture desse jeito, não faça dessa forma. Eu falei assim: não, mas eu quero me casar com aquela, porque é daquela que eu me agrado. E aí ele vai e faz uma festa, diz a palavra do Senhor, igual os jovens da sua época costumavam fazer. Irmãos, a gente está querendo viver hoje como os outros costumam viver. E Sansão brincou com Deus. A Bíblia diz que ele estava indo pelo caminho, ele mata um leão, e Deus fortalece Sansão com a força que ele tinha dado por Deus. Ele mata o leão, rasga o leão como se fosse um cabrito. Um tempo depois ele passa pelo caminho onde o leão estava morto com seus pais, e ele não só toca no cadáver do leão, mas ele come o mel que estava na carcaça do leão. Depois ele dá uma festa de casamento e se embebeda junto com os seus amigos, com os parentes da sua noiva. E aí foi brincando tanto com Deus que finalmente ele rompe o último elo da aliança com Deus, que é contar o segredo que o cabelo dele nunca tinha se cortado, e ele dali então rompe o último elo da aliança que Sansão tinha com Deus. A força de Sansão não estava no cabelo, a força de Sansão estava no pacto, a força de Sansão estava na obediência, a força de Sansão estava no compromisso. E quando ele rompe o compromisso com Deus, os irmãos, muitos conhecem a história, outros talvez não conheçam, mas melancolicamente, Sansão é tratado como um trapo na mão dos filisteus. A Bíblia suaviza bastante a história de Sansão. Se você for estudar o que os estudiosos, a tradição conta a respeito de Sansão. O fim de Sansão foi muito trágico. Os estudiosos chegam a sugerir que Sansão era estuprado em público nos templos de Dagon, para que os filisteus roubassem os deuses
morre tragicamente, porque não deu ouvidos à voz do Espírito, que brincou com Deus, ignorou a voz de Deus, negligenciou a voz de Deus. Então, se você hoje está aqui ouvindo a voz do Senhor, se você que nos acompanha em distância está ouvindo a voz de Deus, se você algum dia vai ouvir essa mensagem, que vai ficar lá gravada no canal, e ouvir a voz do Senhor, leve Deus a sério. Não negligencie a voz do Senhor. Porque ouvir a voz do Espírito Santo é um privilégio. Versos 8 e 9. Mas negligenciar a voz do Espírito é tentar a Deus e atrair sofrimento para si. Poder ouvir a voz do Espírito é um privilégio. Há pessoas do mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Há pessoas do mundo que nunca ouviram falar do Evangelho. Eles têm consciência de Deus, porque todo ser humano tem consciência de Deus dentro do seu coração, mas o Evangelho ainda não chegou a eles. Ainda não foram alcançados. Ainda não tiveram o privilégio de ouvir essa voz. Certa vez alguém chegou para pregar em uma terra distante, onde o Evangelho ainda não tinha chegado. E ele falou de Jesus, falou do Evangelho, as pessoas se converteram, ficaram muito felizes por conhecer a Cristo, e perguntaram para o missionário assim: quanto tempo faz que vocês conhecem o Evangelho? Que vocês conhecem Jesus? O missionário falou assim: olha, eu tenho que te dizer que já faz alguns séculos. E aí aquele irmão recém convertido falou assim: por que você demoraram tanto? Por que vocês vieram agora? Porque nós poderíamos ter ouvido esse Evangelho antes, meu pai não teve o privilégio de ouvir. Nós não sabíamos desse Jesus. E se você hoje ouve o Evangelho, saiba que isso é um grande privilégio. Se você tem uma Bíblia para ler, saiba que você é um grande privilegiado. Mas se você for tratado no Evangelho com leviandade, com negligência, saiba que isso também está traindo uma grande maldição na sua vida. Um grande castigo. Porque foi isso que aconteceu. Aqueles irmãos, eles tinham uma promessa. Eles saíram do Egito, o povo de Israel saiu do Egito como escravos, não tinham direito a nada, o único direito deles era trabalhar, não tinham direito à cidadania, não tinham direito a ter as suas posses, não tinham direito a absolutamente nada. E Deus tinha aquele povo com uma promessa que levaria eles para uma terra que manda leite e mel. A promessa para eles era viver num lugar onde eles iam morar em casas que eles não haviam construído. Eles iam beber água de poços que eles não haviam cavado. Eles iam comer de vinhas e olivais que eles não haviam plantado. E Deus tira esse povo da terra do Egito e faz a promessa para eles, para que eles obedeçam ao Senhor, que eles servissem ao Senhor, fossem santificados ao Senhor, porque escravizados no Egito, agora eles iriam descansar numa terra prometida. Porém, esse descanso, essa promessa estava condicionada à obediência, estava condicionada a andar na presença de Deus. Quando você lê o livro do Deuteronômio, Moisés, quando ele faz uma revisão da lei, porque Deuteronômio, se você for traduzir, significa segunda lei, mas não é uma segunda lei, é uma revisão da lei. E lá no Deuteronômio, Deus fala através de Moisés, dizendo assim: olha, eu coloco diante de vocês agora a bênção e a maldição, a vida e a morte, o bem e o mal, para que vocês escolham. E Deus fala assim: se vocês obedecerem, se vocês ouvirem atentamente a minha voz, vocês serão benditos no campo, vocês serão benditos na cidade, bendito será o fruto do ventre de vocês, bendito será a colheita. Deus vai falando de todas as bênçãos que seriam decorrentes da obediência ao Senhor. Mas aí o Senhor fala assim: mas se vocês obedecerem, se vocês me deixarem, vocês serão malditos na cidade, vocês serão malditos no campo. E Deus vai falando tudo ao contrário. E quando Moisés termina de ler essa lei, ele diz assim: não, nós vamos obedecer ao Senhor. E não obedecer. Aquela geração que saiu do Egito morreu toda no deserto, de 20 anos para cima. E a geração que entrou na terra prometida também desobedeceu ao Senhor, também negligenciou ao Senhor. E por causa do coração endurecido, por causa da rebeldia, por causa de falar contra Deus, por causa de falar contra Moisés, eles não entraram no descanso e perderam a oportunidade da terra prometida. E agora aqui no verso 12, o autor faz a mesma advertência aos irmãos hebreus. Fala para eles assim: olha, irmãos, cuidado com o coração de vocês, porque se vocês tiverem um coração como o coração deles, um coração que seja tomado pelo mal, um coração
Uma viagem que era para durar algumas semanas, durou 40 anos. Fico imaginando eles andando, falando assim: quando a gente morrer, Deus não leva esse povo até para você. Morre 10, morre 5, morre 50, morre 100, era 600 mil. Saiu do Egito 600 mil homens. Homens eram 20 anos para cima. De 600 mil só sobraram 2. Nem Moisés ficou. Fica imaginando, 40 anos. Eu falo assim: vamos ter que estar andando aqui até morrer, né? Por quê? Porque devemos obedecer. A gente fez Deus perder a paciência. Você tem ideia de fazer Deus perder a paciência? Porque aconteceu comigo. É interessante que eles tentaram a Deus, provocaram a Deus, e quando Deus falou assim: agora é o seguinte, do jeito que vocês falaram, você vai morrer todo mundo aqui, agora acabou. Aí eles: não, agora a gente vai lá enfrentar o povo da Egito. Deus falou assim: não vai, que você está mal. Não adianta aí, agora acabou. A sentença não estava dada. Eles tentaram mesmo assim, foram lá tomar uma coça, morreu um monte, não virou nada. 40 anos lá, por causa da desobediência. E o que Deus está falando aqui para esses irmãos, verso 12, você pode acompanhar aí. Cuidado com o coração de vocês. Porque se o coração de vocês for tomado pelo mal, ele vai se tornar incrédulo. E se ele for um coração incrédulo, ele vai afastar vocês de Deus. Irmãos, como é que está o nosso coração? Aqueles irmãos hebreus, eles estavam querendo desistir, querendo retornar, querendo voltar. O Espírito Santo estava falando, mas eles não estavam dando crédito, não estavam dando ouvidos. O coração estava problemático. O coração estava enfermo, calcificado. Não conseguia mais ter sensibilidade. Isso vai levando ao afastamento de Deus. O resultado não é o Deus. O autor aqui ele começa a dar algumas lições e fala para aqueles irmãos assim: olha, talvez o remédio para vocês seja vocês fortalecerem mais a vida em comunidade. Verso 13, ele diz o seguinte: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Verso 12. Verso 13, pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido praticando o pecado. O autor está dizendo aqui: irmão, não esteja na igreja, não. Estejam na igreja, estejam em comunhão, animem-se uns aos outros, fortaleçam uns aos outros, unam-se, estejam juntos. Aquele que está mais animado, ajuda a animar aquele que está mais fraco. Aquele que está mais fortalecido, estenda a mão para o que está caído. Aquele que precisa de ajuda, peça para que alguém ore com ele, ande com ele. Vocês precisam ajudar-se mutuamente. E aí o texto aqui fala todo dia, e a gente se reúne 2 vezes por semana, e a gente não vem. A gente se reúne 2 vezes por semana, no quarto e no domingo. E aí a pessoa não vem, como é que a gente vai se fortalecer mutuamente? Como é que a gente vai nos unificar mutuamente? Como é que a gente vai ganhar força, ganhar corpo? Como é que a gente vai cada vez mais tratar o nosso coração? Como é que a gente vai servir uns aos outros? Todos os dias a gente coloca um videozinho lá para ver se a gente consegue estar pelo menos em contato pelo vídeo com os irmãos. Aí eu olho lá 8 visualizações, 4 visualizações, 5 visualizações. O dia que dá 15 eu estou por pela igreja. Não que eu precise de visualizações, não tem nada com isso. Mas a gente espera que pelo menos a gente consiga orar junto. Já que a vida é tão corrida, tão maluca, a gente pelo menos consiga orar junto de manhã. Eu mando o vídeo lá, ver se a gente consegue animar uns aos outros. Isso assim, é 8 visualizações, porque tem gente fora da igreja também que encaminha para outras pessoas e dá um pouquinho. Se todos nós aqui acessássemos o livro todos os dias, já dá pelo menos 15. Não chega nem na metade. Por isso, precisamos estar atentos, porque um remédio para o coração endurecido é estar na presença de Deus. Que Marcos escreveu que se a igreja for
fiel a Jesus, individual e coletivamente, o período da apostasia se retirará do seu período. Porque é importante a nossa fidelidade individual, é importante cada um de nós andar em santidade, é importante cada um de nós ser fiel ao Senhor, é importante cada um de nós buscarmos andar na presença de Deus, mas é muito importante que nós façamos isso também coletivamente. Como é bom de quarta-feira nós sentarmos aqui todos compartilharem a palavra. Um tem uma palavra de um jeito, outro fala de outra forma, outro mostra aquilo que Deus falou no seu coração, outro dá outro testemunho, nós vamos construindo uma comunhão mais forte, mais profunda. É preciso que estejamos juntos. Aqueles hebreus não queriam mais estar juntos. Você encontra na carta vários lugares onde o autor fala: não deixe de congregar, não deixe de estar juntos, não deixe de estar na presença de Deus, não deixe de se reunir. Eles não tinham templo ainda, eles não tinham igrejas ainda, não estavam institucionalizados ainda, mas eles precisavam estar juntos. O Espírito Santo estava dizendo para aqueles irmãos que eles deveriam permanecer juntos. O movimento dos desigrejados é um movimento do inferno, para tirar as pessoas da presença de Deus. Você vai assistir culto na internet, você vai batizado na internet, uma ceia na internet, não é coisa de Deus não. Lugar de crente na igreja, principalmente no domingo. Principalmente no domingo. Precisamos estar congregados. Nós precisamos uns dos outros para tratar do nosso próprio coração. O autor continua na sua exposição falando da marca da salvação. Verso 14. A sua exortação aos irmãos que não desistam, ele diz assim: porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança desde o princípio, como tivemos. Jesus, conversando com seus discípulos, disse assim: aquele que perseverar até o fim é o que será salvo. A marca da salvação, a marca do verdadeiro cristão é a perseverança. O cristão é aquele que persevera. Quando as coisas vão bem, ele persevera. Quando as coisas vão mal, ele persevera. Quando as coisas são fáceis, ele permanece. Quando as coisas são difíceis, ele está no mesmo lugar. Não desanima, não esmurece, não para, não olha para trás e não desiste. Porque começar é fácil, mas continuar na carreira é difícil. Continuar na carreira é complicado. Nós somos salvos pela graça, mas no reino de Deus nós conquistamos com perseverança. Jesus nos alcança graciosamente. Não há nada que nós possamos fazer para merecer a salvação, para comprar a nossa salvação. Mas uma vez salvo, nós precisamos lutar para perseverar na presença do Senhor. Porque aqueles que não perseveram não entram no descanso. E sobre o descanso nós vamos falar na semana que vem. Quem quiser entender melhor o que é essa questão do descanso, precisamos estar juntos na semana que vem. Mas hoje em dia as pessoas não querem perseverar. Começam um projeto e logo abandonam. Começam a andar com Jesus, mas logo desistem, desanimam. Certa vez uma pessoa chegou em mim e disse assim: olha, eu estou sentindo que eu tenho um chamado missionário. E eu quero ir para a obra missionária. Eu disse: mas você sabe o que faz o missionário? Sabe como vive o missionário? Quais são as atribuições do missionário? Qual deve ser a conduta do missionário? Você está ciente do preço que tem que ser pago? E na hora que veio quanto deveria se pagar por isso, as pessoas não querem. O ministério tem um preço. Aquilo que pode não ser errado para ninguém no mundo, às vezes o pastor não convida, o presbítero não convida, o diácono não convida. Ah, você é presbítero, você é diácono, você é pastor, você é líder do grupo. Peraí, isso tem um preço, você vai perseverar nisso? Andar com Jesus tem preço. Jesus andando durante o seu ministério, muita gente ia no oba-oba. E disse: Senhor, eu vou com o Senhor, para onde o Senhor for? E Jesus falou assim: para, rapaz, as raposas do céu, as raposas do céu, não, as aves do céu têm os seus ninhos. A raposa do céu tem isso. As aves do céu têm os seus ninhos, as raposas têm os seus comidos, não tem nem que dormir, será que vai querer andar comigo?
E o outro falou assim: eu quero enterrar minha mãe e meu pai, mas eu quero também seguir o Senhor. Ele falou assim: deixa os mortos enterrarem os mortos, e você também segue. A perseverança é a marca da salvação. Tem aqueles que acreditam que aquele que persevera é salvo porque perseverou. Tem aqueles que acreditam que aquele que persevera é porque é salvo por isso persevera. Mas o fato é que o salvo persevera. Se não perseverou, não é salvo. É a marca da salvação. E os irmãos deveriam estar atentos. Os hebreus deveriam estar atentos. Stuart Jordan escreveu dizendo: nenhuma pessoa que professa ser crente entrará no céu se não perseverar na fé até o fim. Tem os versos 15 e 19 para a gente terminar. O autor aqui diz que o fato daqueles irmãos lá no deserto estarem sob a liderança de Moisés não decidiu aquele povo do castigo. Os hebreus que se recusaram a ouvir a voz do Espírito, e eles pereceram todos, porque apesar de estarem sob a liderança de Moisés, eles se recusaram a ouvir a voz do Espírito Santo, e por isso pereceram. Você pode estar na igreja, na melhor igreja da cidade, pode ser ovelha do melhor pastor, o homem mais ungido que tem no universo. Se você não quer ouvir a voz do Espírito Santo, se não obedecer a palavra de Deus, estará desgraçadamente perdido, miseravelmente perdido. Porque o seu pastor não vai salvar você, sua igreja não vai salvar você, sua comunidade não vai salvar você, seu pai, sua mãe. Você pode ser filho de qualquer crente no universo. O autor aos Hebreus, versos 15 a 18, diz assim: eles estavam sob a liderança de Moisés. Pensa no pastor. Um homem que falava com Deus face a face, como qualquer homem fala com seu amigo. Eles viram os milagres que Deus fez através de Moisés. Eles caminharam com Moisés e ficaram por fora dos céus. E apesar de estarem andando com Moisés, eles não deram ouvido à voz de Deus. O autor aos Hebreus está dizendo que aqueles irmãos, vocês precisam ouvir a voz do Espírito Santo. Porque assim como eles não entraram no descanso, todos se perderam. Vocês correm o risco de se perderem também. E se vocês não querem voltar atrás, eles quiseram voltar para o Egito. Chega a ser ridículo quando a gente lê o texto. Né? O povo lá no deserto: ai, que saudade do Egito, lá a gente tinha peixe, lá tinha cebola, lá tinha alho, lá a gente tinha carne para comer, ai, eu não queria voltar para lá. Chega a ser ridículo o negócio, eram escravos. Agora aqui, os hebreus, talvez a gente tenha que voltar para o judaísmo, porque ser cristão é muito difícil, a gente está sendo perseguido, romanos aqui atrás da gente, alguns crentes vão ser mortos, e lá no judaísmo a gente é mais tranquilo, porque os romanos não mexem com a gente. Eu acho que era para lá que a gente tinha que voltar. Mas vários não tinham esperança, eram escravos da lei, viviam em busca de alguma coisa que pudesse fazer um caminho, a ponte entre eles e Deus. Precisavam de sacrifício, precisavam de rituais, precisavam de tanta coisa para tentar ser agradáveis a Deus. Queriam voltar para a escravidão. Eu e você, que ouvimos a voz do Espírito Santo, Jesus nos resgatou do pecado, das trevas, da imundície. Muitas vezes queremos voltar lá para o mundo, parece que lá é melhor. As festas eram mais legais, eram mais animadas, todo mundo fazia isso, fazia aquilo, fazia aquilo outro. Muitas vezes nós ficamos encantados com a velha vida. Queremos retroceder, queremos voltar, queremos ter o mesmo palavreado de antigamente, queremos andar nos mesmos lugares que estavam antigamente, fazer as mesmas coisas que fazíamos antigamente. Negligenciamos essa voz do Espírito falando no nosso coração. O povo no deserto negligenciou, os hebreus estavam negligenciando, e nós hoje também queremos negligenciar. Não damos o devido valor ao sacrifício de Cristo na cruz por nós. Nos esquecemos de onde Deus nos tirou. Pastor, mas eu não era crente, eu tinha uma vida boa também. Tinha dinheiro, tinha amigos, eu ia em férias, não me faltava nada, tinha uma boa profissão, uma boa carreira. Sim, você estava muito bem. Estando bem, assim, estava indo para o inferno.
Que a pessoa que tem tudo desse mundo e não tem Jesus, está indo para o inferno com tudo que ele tem. Mas se quiser deixar tudo que tem por amor a Cristo, pode não ter nada desse mundo, será a salvação de Deus. Mais uma vez, pelo Bismarck, ele disse que a descrença rouba a Deus da sua glória e rouba o descrente do privilégio das bênçãos de Deus. Mais uma vez, a descrença rouba a Deus da sua glória. Você vê a glória, mas não tem mais Deus. Você até vê a obra de Deus, você vê as bênçãos de Deus, você vê aquilo que Deus faz, aquilo que Deus dá, mas Deus não está presente mais. Um dia em Jerusalém, a glória de Deus saiu do templo. O povo brigou com Deus, desobedeceu a Deus, o povo profanou o nome do Senhor, foi atrás de outros deuses, até que Ezequiel teve a visão da glória de Deus se retirando do templo de Jerusalém. Você consegue imaginar? Salomão constrói aquele templo, ele dedica o templo ao Senhor, e no dia da dedicação do templo, a glória de Deus enche o templo. A glória de Deus encheu o templo, o sacerdote não conseguia ficar de pé. E o povo glorificava a Deus, exaltava o nome do Senhor. Foi maravilhoso, foi lindo. Mas foi passando o tempo, eles foram se esquecendo daquele dia, daquele momento. O coração foi esfriando, a fé foi arrefecendo, diminuindo, apagando. Aí eles começaram a achar os outros deuses mais interessantes, começaram a se corromper. Salomão chegou a construir um altar por Baal, ou seja, lá que ele foi lá debaixo do templo de Jerusalém. Aí veio Acabe, veio Jezabel, até que um dia a paciência com Deus acabou. Eles foram para o cativeiro, lá no cativeiro. Ezequiel teve a visão da glória de Deus, muito tempo antes, lá no tempo do sacerdote Eli, quando Eli se recusou a fazer o que tinha que fazer com seus filhos e manter a ordem na sua casa e na igreja, a arca de Deus vai para o arraial e os filisteus roubam a arca. Aí a filha de Eli, um pouco antes de morrer, ela disse: foi-se a glória de Israel. Foi-se agora Deus foi embora. Talvez hoje você tenha que olhar para o nosso coração, talvez essa seja a nossa situação. Ainda tem tempo, ainda tem a casa, mas a presença mais importante do Senhor. O que se marca está dizendo é justamente isso. Nós ainda somos o templo, ainda somos a casa. A casa é importante. O construtor é importante, quem construiu é importante, a casa é importante, é mais importante que uma casa, mas é a família que mora. Se nós não estamos sendo habitados pela presença bendita do Espírito Santo, uma casa vazia não serve para nada, não serve para absolutamente nada. Por isso, quero concluir dizendo que ouvir a voz de Deus de forma particular será algo dessa graça especial, porque existe a graça especial e existe a graça comum. Qual é a graça comum de Deus? A graça comum de Deus é o ar que a gente respira, é o sol brilhando, é a saúde que a gente tem, todo mundo tem. Aquilo que Deus dá para todo mundo indistintamente. Deus dá saúde, Deus dá trabalho, Deus dá comida, Deus dá o sol, Deus dá o ar para respirar, Deus dá casa, dá carro, dá emprego, graça comum para todos. Mas você que está aqui, você que está nos ouvindo nessa noite, sabe que você é alvo não mais da graça comum apenas, mas da graça especial. A graça especial é ouvir a voz de Deus, é ouvir o Evangelho, é ouvir o Espírito Santo falando no coração. Essa é a graça especial, isso é um grande privilégio. É a prova do amor de Deus para conosco, é a prova de que Deus está interessado em nós, está vindo nos buscar. É a prova de que João 3,16 tem a ver conosco, que Deus me amou de tal maneira que deu o seu Filho para que eu não perecesse, mas pudesse ter a vida eterna. Só que
pode ser alvo dessa graça especial nos dá também um grande temor, porque nós não podemos negligenciar da fome. Isso é muito precioso. Nós não podemos deixar que o mal e a rebeldia da nossa natureza caída nos afaste do Senhor e nos leve a rebeldia contra Ele, nos rebelar contra Ele. Por isso, eu e você, irmão, nós precisamos cultivar em comunidade, juntos, todas as oportunidades possíveis. Nós precisamos estar juntos, numa postura de obediência, de submissão à voz do Espírito, para que nós possamos desfrutar do descanso que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam verdadeiramente. Deus tem uma promessa de descanso para nós. Assim como aquele povo que saiu do Egito, saiu com a promessa de Deus, vocês vão para o lugar de descanso. Assim como aqueles irmãos hebreus deixaram o judaísmo, porque Jesus disse: se vinde a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Tomam sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. Para aqueles irmãos hebreus havia um descanso prometido que eles estavam negligenciando. Para mim e para você também é um descanso prometido. Deus nos tirou do mundo, nos tirou do pecado, nos tirou das trevas, nos tirou do inferno para nos dar descanso. Porque o pecado cansa, o pecado é pesado, o pecado custa caro. O pecado mata. Mas se nós negligenciarmos a voz de Deus, assim como os hebreus, na carta, assim como o povo lá no Egito, nós também não desfrutaremos do descanso. Você que está nos ouvindo, não entregou sua vida a Cristo ainda, saiba que Jesus tem descanso para você. Se você está ouvindo a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração, dê crédito, entregue sua vida a Jesus. Porque Jesus tem descanso para você. Então, meus queridos, nós que já temos a convicção de que Deus tem um chamado específico para cada um de nós, já atendemos esse chamado, desejamos atender hoje. Você que está nos ouvindo, que está sentindo que é com você que Deus está falando, que hoje a graça de Deus alcançou, o Espírito Santo está falando diretamente para você, você já respondeu positivamente esse chamado? Se não respondeu, você quer responder esse chamado hoje? Quer entregar sua vida a Jesus? Quer dar um passo em direção a esse descanso que Ele tem para você? Se você já atendeu a voz do Espírito, tem sido obediente à voz do Espírito Santo, tem tido um coração submisso à vontade do Senhor para a sua vida, talvez você tenha se afastado, você tenha esfriado, você tenha abandonado a fé, talvez você desistiu de perseverar na presença do Senhor. Será que você não quer restaurar a cultura da obediência a Deus hoje? Nós estamos vivendo um tempo em que o normal é a desobediência. Nós estamos vivendo um tempo em que o bonito é ser contestador, transgressor. Mas será que hoje não é o dia de nós restaurarmos a cultura da obediência a Deus no nosso coração? Obediência à palavra de Deus, a cultura da santidade, de ser totalmente separado para o Senhor? Eu quero dizer para você que hoje é tempo de dar convite à voz do Espírito. Ainda dá tempo, a porta está aberta. Mas eu também preciso te dizer que um dia essa porta vai se fechar. Um dia a oportunidade vai acabar. Talvez a cela onde você está vivendo como escravo seja muito bonita. Me lembro daquele trecho do filme Deus Não Está Morto, em que a mãe do rapaz tem demência. E ele olha para a mãe dele, demente, não sabia nem quem ele era. E fala para ela: você orava, você pedia, você acreditava. É a pessoa mais bondosa que eu conheço. E olha que você está vendo. Ele fala para ela: eu sou a pior pessoa que eu conheço. Ele falando de si mesmo.
Eu tenho uma vida maravilhosa. E você tem demência. Aí aquela senhora, demente, totalmente demente, diz assim: às vezes, Satanás nos deixa livre na nossa cabeça. A porta está aberta e a gente pode sair quando quer. Mas tudo é tão bonito, tudo é tão confortável, que a gente não pensa em sair dela. Até o dia que a porta se fecha. E aí não há mais sair. E ela termina de dizer isso, ela pergunta para o filho: o que você quer mesmo? No lapso, Deus fala para ele. Talvez hoje o Deus esteja falando com você. Se você estiver com o coração endurecido, tomara que você tenha outras chances. Mas se Deus está falando com você, você sente que é com você, não perca tempo, toma uma posição. Se o coração esfriou, olha, o Senhor diz: Senhor, acende o fogo de novo no coração. Se você não tem mais vontade de estar na comunidade com os irmãos, diga: Senhor, a vida se chama, eu quero estar junto com meus irmãos. Eu quero congregar, eu quero participar, eu quero dispor. Se você está pensando em desistir, peça para o Senhor te dê força para perseverar. Porque nós não somos aqueles que retrocedem para a perdição, mas nós somos aqueles que avançam para a vida eterna. Aleluia. Deus tem um descanso para nós, sobre o qual falaremos na nossa próxima reunião. Mas hoje é dia de ouvirmos a voz do Espírito. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Feche seus olhos. Fale com Deus por um instante. Se hoje ouvirmos a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Nosso propósito hoje aqui, irmãos, não é ouvir o pastor falando, mas é ouvir a voz do Espírito Santo. Desejo do teu coração nessa noite não é que você tenha me ouvido falar ou pregar, mas que você tenha ouvido a voz do Espírito Santo. Se o Espírito Santo falou com você, dê ouvidos à voz do Espírito. Eu tenho certeza que o Espírito fala com você nessa noite, porque ele não traria você aqui para não ouvi-lo. E com cada um aqui o Espírito Santo falou de uma forma, de uma maneira. Talvez para cada um o Espírito Santo corrigiu uma coisa diferente, passou uma lição diferente. Eu suplico a você nessa noite, dê ouvidos à voz do Espírito. Se a mensagem para você é entregue totalmente o teu coração, e sirva a Jesus de todo o coração, faça isso, obedeça. Se a voz do Espírito para você, arrependa-se do teu pecado hoje, se conserte, volte a caminhar com Cristo em santidade, em submissão e obediência. Eu peço encarecidamente, obedeça. Se o Espírito Santo falou com você hoje, deixe o desânimo de lado, volte a viver intensamente na presença do Senhor, servindo a Deus com alegria, compartilhando a vida com os irmãos. Eu quero te pedir encarecidamente essa noite, obedeça. Não perca a oportunidade. Se o Espírito Santo está dizendo para você nessa noite, busque com mais fervor os dons espirituais, busque com mais fervor o batismo do Espírito Santo, busque com mais fervor viver intensamente, porque há um descanso aguardando por você. Se você não responder a esse chamado, você não entrará no descanso. Eu peço a você, em nome de Jesus, obedeça a voz do Espírito Santo. Não endureça o seu coração. Quebrante-se na presença do Senhor. Derrame-se na presença do Senhor. Não importa o quão linda ou quão maravilhosa uma casa possa ser, se o Espírito Santo não estiver habitando, ela é só uma construção vazia que não serve para nada. O construtor da casa, o engenheiro da casa, o projetista da casa, a própria casa em si, ela não é mais importante
presença do Espírito Santo. Que o Espírito Santo não habita numa casa onde há desobediência. O Espírito Santo não habita numa casa onde há o pecado. O Espírito Santo não habita numa casa onde há impureza. O Espírito Santo não habita numa casa onde há rebeldia. O Espírito Santo não dá descanso a quem não dá crédito à sua voz. Ajuda-nos a ouvir a voz do Espírito, Senhor. Ajuda-nos a obedecer a voz do Espírito, Senhor. Esse Espírito que fala conosco, esse Espírito que fala no nosso coração, esse Espírito que fala na nossa mente, Senhor, ajuda-nos a obedecer. A entregar a nossa vida ao Senhor, a confessá-lo como nosso Salvador pessoal e único. A vivermos uma vida de santificação e de santidade na Tua presença. Obediência, submissão à Tua palavra, perseverança, Senhor, na fé, nas obras, na comunhão, na congregação, no discipulado. Senhor, não permita que nosso coração se endureça a tal ponto de não darmos mais ouvidos à Tua voz, abandonarmos os Teus caminhos, abandonarmos a santidade. Senhor, essa palavra foi para aqueles irmãos hebreus que eram santos, gente que tinha respondido a mensagem do Evangelho, mas que precisava ser renovado. Essa mensagem é para nós, Senhor, que conhecemos a Tua palavra, mas precisamos de renovo, de reparação, de renovação. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a obedecer, Senhor. A dar crédito, a viver de acordo com a tua vontade e com a tua glória. Renova os nossos corações, manifesta a tua graça, derrama o teu poder, derrama o teu santo, derrama o teu Espírito Santo. Senhor, reaviva a chama, reaviva os homens, desperta, Senhor, aqueles que estão sonolentos, aqueles que estão fracos, Senhor, fortalece, ó Pai amado. Meu Deus, aqueles que estão pensando em desistir, desanimar, olhando para trás, meu Pai amado, faça brilhar de novo a luz, Senhor. Vai renovando o Senhor, vai restaurando o Senhor, vai limpando a casa, Senhor, vai fazendo a limpeza, vai fazendo a reforma, vai restaurando. Venha, Senhor, com o teu Espírito e enche de novo a casa. Senhor, que a glória da segunda casa seja maior que a primeira. Que o poder manifestado, Senhor amado, nessa nova etapa seja maior do que da primeira vez. Que o Espírito, Senhor, derramado sobre nós seja mais abundante do que outrora. Que os milagres, ó Senhor, sejam maiores do que os que já foram realizados. Que os ministérios, ó Deus, tenham mais efetividade do que já tiveram. Senhor, que a libertação do pecado, das trevas, traga alegria ao coração. Vai renovando, vai restaurando, vai fortalecendo. Manifeste a tua graça em nós, sobre nós, através de nós, ó Deus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de falar conosco nesta noite. Obrigado pelo privilégio de estarmos na tua presença, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que tu és e por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós, através de nós, Pai. Eu alegro o Pai da tua graça. Cuida, Senhor, de cada um dos teus filhos. Que todos possam ouvir e dar crédito à tua voz, a voz do Espírito Santo, e sermos plenamente habitados pelo Senhor. Muito obrigado por tudo, Deus. Aleluia. Agora, queridos, o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho,
Que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, com toda a igreja do Senhor, aonde quer que ela esteja, e aqueles que vão morar no céu. Digam amém. Amém. Deus abençoe a todos. Semana de bênção. Em nome de Jesus. Para a glória de Deus.